enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho, e todas a gente, então virá o fim. Amém? Amém. Pode se secar, tremendo, a palavra de Deus, não é verdade? Aqui, amados irmãos, foi uma palavra que Jesus, falando aos discípulos, porque o Senhor, ele estava pregando, fazendo a tua obra, e Jesus estava lá na sinagoga pregando. E os discípulos chegou assim para mostrar, né? Seja alguém, às vezes o filho, o pai, fala para o filho, para a filha, enfim. Chega para você, fala, olha, você está vendo, olha o que eu construí, está vendo tudo isso? E você fala, poxa, foi uma obra maravilhosa, né? Só que Jesus, irmãos, ele não se glorificou por eles falar que mostrou, Senhor, está vendo, olha, a construção desse templo levou 40 anos para construir. Jesus olhou assim, o Senhor fez como que aquilo era nada. Falou, vocês não estão vendo tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. Aí, irmãos, a curiosidade, porque inclusive o cristão precisa ser curioso. O que é curioso? Não é você ficar bibliotecando as coisas dos outros, não. Ser curioso na palavra de Deus. Olha, se você for curioso na palavra de Deus, querer saber as coisas, você vai chegar muito longe. Você vai muito longe. E eles perguntaram, Jesus falando que ia acabar tudo, aí eles falaram, mas Senhor, que sinal o Senhor nos dá? O Senhor fala para nós ficar atentos. Se falar assim, é um sinal, quando você vai dirigir o carro, num cruzamento tem um semáforo, né, o farol, não é isso? Se não tiver vermelho, o que você tem que fazer? Passar, né? Tem que parar? Então você vai ter que parar, porque o sinal é vermelho, então não é para seguir. Se tiver amarelo, é atenção. Se tiver verde, você está livre para andar. Então o Senhor falou para eles, e eles ficaram com aquela curiosidade. Mas como que vai ser, né? Aí quando o Senhor já tinha saído do templo, Jesus já estava lá no monte das Oliveiras, e eles chegaram em particular e falaram, mestre, nós já conversamos e tudo, então mostra-nos que sinal. Aí o Senhor começou a alertá-los, como a palavra que o Senhor falou aquele dia serve para nós hoje. Procura andar nos caminhos do Senhor e não deixe que ninguém vos engane. Quero frisar esse versículo, aqui são palavras de Jesus, não deixe que ninguém vos engane. Eu quero fazer uma pergunta até para a igreja. O porquê que as pessoas vão enganar você? Qual é o objetivo da pessoa? Trazer sobre a sua vida. Quando o enganador ele chega, ele vai te enganar para tomar o seu dinheiro, os seus bens, ou enganar você para você ir e cair num precipício. Não é isso? O enganador é para isso. Ele vai te enganar para você andar em lugares tortuosos. Este é a função do enganador. E eu não estou falando de demônios, estou falando de seres humanos. Ele procura querer te enganar. Por exemplo, você vai receber seu salário é 10 mil. Aí ele vai pagar em espécie, em dinheiro.
Ele coloca lá 9.000. Ah, é porque a firma não tem, só que ele pegou 1.000. Então ele está te enganando. E naquela parte que ele está te enganando, ele está tirando de você. Por que o adversário, que aí já falamos dos anjos caídos, por que ele quer te enganar? Porque se ele conseguir te enganar, você vai cair nas lábias dele. Você vai ser jogado no inferno junto com eles. Então é o que eles querem. Quando uma pessoa ele tem um coração mau, irmãos, se ele estiver num precipício, ele não quer cair sozinho, ele quer que você caia junto com ele. Se ele não foi ele que aprontou, não foi ele que... Então caia sozinho, não leva outro, mas ele quer levar alguém com ele. Se a pessoa estiver afundando, quando está afogando na água, por que que... Aí eu já pega e vai levando, se estiver perto, ele vai levando junto, porque ele está no desespero. E Satanás, irmão, ele está no desespero. Ontem foi falado aqui uma palavra muito certa, ele é paciente. Satanás é paciente. Quantos dias ele ficou no deserto olhando Jesus? 40 dias e 40 noites. Até que Jesus teve fome. Você vai ficar 40 dias vigiando uma pessoa orar? Eu não tenho o que fazer, não. Mas ele ficou ali esperando o momento certo. Quando Jesus teve fome, ele, agora é a hora. Então, irmãos, o adversário vai chegar em você na hora que você estiver precisando. Porque você estiver andando, irmãos, todo arrebentado, aí vai chegar. Olha lá, a tua igreja, lá onde se congrega, seu pastor não tem poder nenhum. E ele está dizendo certo, que eu não tenho poder de nada. Eu posso te curar. Eu posso te dar isso. Você não queria comprar uma geladeira? Até agora sua geladeira não funciona. Se você quiser, eu posso comprar. Até que parece que a proposta é boa, né? Ah, você vai me dar uma geladeira, então vamos lá. Só que só tem uma coisa. Essa é a frase terrível. Só tem uma coisa. Aí esta que só tem essa coisa, que é o perigo de jogar você ao precipício. Eu te dou a geladeira, eu te dou, além da geladeira, eu te dou um fogão, eu te dou um carro, eu te dou um terreno, eu te dou uma casa, só que você vai ter que negar aquele que você serve. Eu posso te dar. Isso, irmãos, aí no momento você pode até olhar e falar assim, poxa, estou 10 anos ali na Deus é Fiel, não tenho nada. Não tenho nada. E agora, do nada, a pessoa vê, vou aceitar. Meu irmão, aí sim ele está te enganando, por quê? Porque ele não tem poder de salvar a sua vida. O que Jesus disse? Não teme aquele que se matar o corpo, ele não sabe o que fazer. Não foi isso que o Senhor disse? A palavra do Senhor não está escrito isso? Temei aquele que pode lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Temei esse, porque esse tem poder para isso. E só quem tem poder de fazer essas coisas é o Senhor Jesus Cristo, que tem poder para fazer o que Ele quiser. E quando Jesus falou, no meu nome, virá muitos falsos profetas. Eu já fui chamado de falso profeta, já me chamaram. Hoje nós conversamos a tarde toda, mas o Felipe não deixava eu falar, só ele que falava, né? Bom, mas foi uma benção, eu contei a história. Inclusive, eu estava no meu coração, irmão, de juntar, mas aí precisava da igreja. Quando eu contar o histórico desse ministério, como ele começou, o sofrimento que eu tive para começar esse ministério e aonde Deus agiu. Irmãos, é coisa tremenda, tremenda. O histórico da nossa igreja. Está na ata, não está igual. Aconteceu, mas tem um histórico na ata do nosso estatuto da igreja. Foi tremendo quando nós começamos esse trabalho. E ele está prosseguindo até hoje. E creio, se Jesus não vier logo até quando Jesus me recolher, outros vão seguir. E tem um histórico para você contar. De repente você está lá em outro país ou num lugar bem longe e você vê lá um anúncio, fala... A igreja independente, Deus é fiel, o histórico dela começou assim, você fala, eita, é o ministério nosso. E parece que é um ministério famoso, não é? Lucas põe aí, tem um canal aí que eu falo da igreja, não sei quantas mil pessoas já viram, talvez eles vão pensar que é um ministério que é lotado de gente grande, não é. Mas o Deus que está habitando aqui conosco, ele é um Deus grande e poderoso. E é um Deus de guerra. Só que o Senhor hoje, que nós vamos guerrear contra a carne e o sangue, mas contra as potestades malignas. Quando o Senhor fala, irmãos, de tudo isso aqui que não ficará,
Preste bem atenção, a ganância hoje no coração do homem, ela está de uma maneira, que as pessoas estão matando o outro, o seu semelhante, para poder adquirir bens materiais. As igrejas hoje, irmãos, a ganância chegou ao coração dos ministros de Deus, que eles não importam mais, eles só querem saber que seu bolso esteja cheio, que hoje ninguém carrega dinheiro no banco, né? Sua conta no banco esteja recheada. Não estão esquecendo. Jesus alertou aqui, ó, e quando o Senhor falou que se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nela o coração. Então, irmão, se você começar a ganhar e sua conta, irmão, também não deixa de vir na casa do Senhor por causa do dinheiro. Sempre quando a pessoa, ele não tem, ele está louvando o Senhor, está ali, aí de repente começa a ter dinheiro, ele começa a não ter tempo para louvar o Senhor. Ele vai ter que arrumar tempo para contar o seu dinheiro. E, irmãos, então, aí o Senhor vai falar, então você não pode ter. Porque se você não vai ter tempo para me louvar, para que você quer dinheiro? Então o dinheiro vai ser, aí sim o dinheiro se torna a amargura no seu coração. Será um mal na sua vida. Porque você deixou de adorar o Senhor por causa do dinheiro, dos seus bens que aumentaram. Quando o Senhor falou, não deixa que eles venham te enganar, o Senhor falou em todos os sentidos. Tem uma força em todo ser humano, cristão ou não cristão, que é uma força terrível, que te domina. A nossa carne. A Bíblia diz que se você conseguir vencer, você será bem-aventurado. Você acha que a carne vai querer que você está aqui na igreja 1h30 ouvindo pessoas falar, depois o pastor fica falando aí termina fora do horário, você... Não, a carne quer que você vá para lá assistir o jogo do Palmeiras, acompanhar nos templos lá, nos campos, né, assistir o jogo do Palmeiras. É o que a carne quer. Eita glória. Mas o Espírito, ele quer que você venha louvar o Senhor. Só que a carne, ela quer dominar. E o Senhor diz que aquele que dominar sua própria carne será vencedor. Aí, depois o Senhor falou, haverá guerra, haverá fome. Eu sempre falo isso na igreja aqui. Irmãos, há doenças hoje no mundo que os médicos não conseguem curar. E você vê que a tecnologia hoje é tão avançada que os médicos hoje estão descobrindo muitas coisas. Os laboratórios hoje, irmãos, eles descobrem muitas coisas. Mas está faltando ainda. E aquilo que, Senhor, outra coisa aqui, eita glória, para a gente, para os irmãos. Vamos supor que nós estamos aqui agora, entra um irmão aí, quem que não veio hoje? Um que faltou hoje. Entra, irmãos, cuidado. O Paraguai lançou, decretou guerra contra o país, contra o nosso país. E estão vindo matando meio mundo. Você vai falar, me vala, meu Deus. Não é assim que o pessoal, me vala, meu Deus. Vou caçar um lugar para me esconder. Você podia falar, bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor falou que haverá guerra em muitos lugares. E o meu país está sendo agora entrando em guerra. Eu vou louvar o Senhor. Eu vou estar vigiando e pedir o Senhor para me livrar das balas que vêm do canhão. O cristão, irmão, ele não pode se recuar. Basta uma notícia, qualquer coisa, você está recuando. Vai faltar água. A mídia fala, vai faltar água porque não choveu. Irmãos, não vai faltar coisa nenhuma. Quando teve aquele tempo lá que foi aquela coisa que ia faltar água. O que tinha, os cristãos foram os primeiros, irmãos, a ficar recuados. Chegou um para mim, irmão, não pode desperdiçar um copo de água. Eu falei, meu irmão, pois eu tomo banho, demoro lá debaixo do chuveiro e vai cair água. Eu falei, daqui a pouco vai ter água que eles vão ter que abrir as comportas. O que aconteceu logo no ano seguinte? Tiveram que abrir as comportas que não suportava a água que Deus mandou. E aí o Senhor falou assim, ó, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunha de mim. E toda a gente, então, virá o fim. Pode ser, irmãos, que o evangelho hoje está pregado em todos os países. Todo país está pregando, não é verdade? E o Senhor falou que muitos morreriam por causa do nome do Senhor, não falou? Quantos estão morrendo hoje? Pregando o evangelho e morrendo lá. Aqui não, nós estamos tranquilos. Por nós estarmos tranquilos,
eu fico em casa, não venho nos cultos. Na hora que apertar mesmo, aí eu vou querer ir para o culto. Aí já é tarde. Mas persevera, meu.